Então, boa tarde a todos. Vamos dar início aí à nossa aula de projeto e construção de máquinas. Hoje, dia 5 de abril, segunda-feira, turma do horário EF-Tarde. Nós vamos começar a falar hoje sobre, na verdade, vamos dar continuidade sobre as simulações computacionais, né? Como a ferramenta, o software, nos auxilia no desenvolvimento de um projeto de máquinas, através de alguns ensaios. Então, nós vimos já a parte de movimentação, aula passada, né? Tanto de você fazer uma animação, um estudo de movimento, como até mesmo trabalhar a interatividade, né? Peças flexíveis dentro do software, tá? E aí, hoje nós vamos começar a falar, vai ser uma série de aulas que nós vamos falar sobre análise de esforços, tá? Análises computacionais dentro de um ambiente computacional. Legal? Então, vamos lá. Primeiramente, né, nós sabemos que o nosso software, não o software, a classificação dos softwares estão relacionados ao CAD e CAD-CAM, que é o mais usual que a gente escuta no dia a dia, né? O que é o CAD? Engenharia, desenho auxiliado por computador. Então, eu faço ali meu desenho técnico. O que é o CAM, né? O CAM é a manufatura integrada por computador, a comunicação máquina a máquina. Software manda informação lá para a máquina operatriz, impressora 3D, centro de usinagem, torno CNC, né? E o CAI, que é o que a gente está trabalhando, é a engenharia auxiliada por computador. Mas essa plataforma, né, ela não fica apenas restrita a esses três ambientes. É uma coisa muito mais ampla. Tanto que o estudo, né, o CAX, é o CAX, né, que a gente chama, que é um termo que descreve um vasto uso, né, da informatização, conhecido tecnicamente também como automação de projetos. Isso que a gente está estudando agora, pessoal, é a automação de projetos. Já eu explico para vocês como assim automação. Não é automação de projetos, é automação no desenvolvimento do projeto, tá? Para auxiliar na concepção, análise e fabricação dos produtos, tá? Então, quando você pensa assim, se eu vou desenvolver uma peça, um componente, um sistema, um mecanismo, eu tenho a possibilidade de fazer diversas análises desse sistema, desse elemento. Ou eu posso meramente ir lá comprar um material, fabricar ele aqui e nunca passar nem perto de computador. Tudo bem. Só que dependendo da complexidade, da aplicação, durabilidade, rendimento, características, segurança, N fatores, você pode ter parâmetros, vamos falar assim, não parâmetros, informações aceleradas de desgaste, de comportamento, de ação e reação em função do que ele estará submetido no dia a dia na vida útil dele. Então, quando a gente fala aqui, foi colocado aqui o sistema CAX, ele engloba toda a parte ali do desenvolvimento do projeto. Eu coloquei alguns deles associados à mecânica, à produção, tá? Tanto na parte de desenvolvimento, quanto fabricação, quanto qualidade do produto. E aí eu coloquei aqui uma linhazinha do tempo, então a gente vai ver aqui, né, a concepção do projeto, o pré-projeto, né, o projeto conceitual que a gente fala, o desenvolvimento, fabricação, montagem, qualidade ou validação. Dentro dessa linha do tempo, né, do desenvolvimento de um projeto, o CAD, que é o desenho auxiliar do computador, ele está com a gente aqui nesse trecho aqui, né, até o desenvolvimento, vamos falar assim. Então, na concepção do projeto, a gente já começa ali a desenhar umas peças, para fazer aquela primeira validação de montagem, as primeiras características, né? No pré-projeto, a gente não começa ali já a definir parâmetros, funcionalidades, no desenvolvimento já a finalização desse desenvolvimento. Dentro desse período também, a gente já começa a usar o CAI, que é o que a gente está trabalhando agora, Engenharia Auxiliar do Computador. A gente falou lá do pré-projeto, aquela pré-análise, né? Lembra que a gente falou lá passada? Eu tenho 5 alternativas. Qual delas seria mais viável? Posso simular, posso testar, posso consultar os experts, né? Ou pessoas que têm um know-how na área.
buscar pesquisas de mercado em relação a outras ideias que foram aplicadas e têm rendimento, ou que já tem um tempo de vida útil e eu posso analisar ali o comportamento dela ao longo do tempo, tá? Podemos usar naquele projeto de momento. Temos o CAM, eu estou falando dos conhecidos primeiro, né? O CAM vem do desenvolvimento para a fabricação, que é o que a gente falou, né? A comunicação computador, software, máquina, para a fabricação do seu componente. E surgem alguns outros aqui, né? O CPAP, o CAPP, né? Aqui, ó, que nada mais é que é o planejamento de processo auxiliar do computador. Então, eu já vou pensar aqui na manufatura, projeto de manufatura, como ele vai ser fabricado, quais são as etapas, as rotinas, né? Qual a sequência de material, entrada de insumos, just in time, aí vamos dizer assim, né? Do meu produto. Temos aqui o CAA, né? O CAA, que nada mais é do que a montagem auxiliar para o computador. Então, eu tenho softwares ali que eu faço a simulação da sequência de montagens, divido o meu equipamento em partes. Ele é específico para essa aplicação, tá? São softwares bem específicos. Alguns abrangem mais áreas, outros são bem específicos. E o CAI, né? O CAI, né? Que nada mais é do que a inspeção auxiliar do computador. Quando a gente fala de inspeção, eu preciso fazer a validação, controle de qualidade, dependendo da aplicação do seu produto, né? Dentro desses softwares, a gente pensa assim, professor, mas conceitos exigem toda a área, ideias de projetos, com certeza. Pra vocês terem uma noção, vou pular 2 slides aqui, mas a gente já vai voltar. Tudo isso aqui, ó, são ferramentas utilizadas no desenvolvimento de um projeto, de um produto, né? Você vai ver que tem outros aqui que a gente estuda dentro da nossa graduação. Por exemplo, ó, calma aí que a gente vai chegar aqui. O CAD, a gente viu, CPAP, inspeção assistida por computador, garantia de qualidade, né? Ó. Tem a parte do PCP, ó, planejamento e controle da produção. Então, tem softwares que fazem o controle desse PCP, né? Ciclo de vida do produto, ó. Qual mais? Planejamento de resíduos, ó. Lixo gerado. Informações assistidas, relatórios assistidos. É muita informação. Logicamente, eu acho que é impossível você achar um projeto que englobe todos eles. Mas esses que nós apresentamos aqui, por exemplo, nosso mercado, dependendo da aplicação, dependendo da indústria, dependendo do segmento no qual você está inserido, você precisa ter algum deles. Por exemplo, esse CAI, né, que é a inspeção assistida por computador, eu vou dar um exemplo para vocês aqui na Durametal. Durametal, para quem não conhece, fabrica tambores, né, de freio, discos de freio, cubos de roda para veículos de carga, para montadoras, né, como Marco Polo, a Mercedes, Volvo, entre outras. Dependendo delas, cada uma delas tem uma aferição, uma questão de controle de qualidade do produto, tá? E aí, por exemplo, você desenvolve um parte componente de um veículo, e esse produto ele é fabricado hoje aqui no Ceará, ele é mandado para uma outra região do Brasil onde está a montadora, e esse caminhão ele é exportado para um outro país, um outro continente. E aí acontece um acidente, uma falha, uma quebra, e aí você tem lá a rastreabilidade do seu projeto, do seu produto, né? Da onde ele foi feito, quando ele foi feito, da onde veio a matéria-prima. Tudo isso é um software que controla, tranquilo. Mas para eu estar dentro de um parâmetro aceitável, como que a empresa faz? Ela confia no fornecedor? Não. São dados, são relatórios, tempo real. Por exemplo, aqui, ó, esse videozinho é um sistema de inspeção. Os vídeos são parecidos, tá? Aqui foi 2 gravações. Eu vou passar um depois o outro. Cada cubo de roda que sai da linha de produção, ele passa por um sistema de verificação dimensional. Então, você tem ali um robô apalpador, tá? Que ele vai passar um sensor de contato em diversos pontos pré-estabelecidos e vai fazer a aferição dessa peça, se ela está dentro dos parâmetros aceitáveis. Vou colocar outro videozinho aqui. Não estando aceitáveis, aquela peça ela é reprovada. Aqui é por amostragem? Não. Esse projeto aqui ele é peça a peça. Tanto que esse equipamento
ele está instalado na linha. Todas as peças são aferidas. Uma coisa muito interessante. E aí, muitos desses processos, quando você pensa assim, antigamente, né, quando você não tinha uma informatização muito elevada, uma eletrônica, né, muito embarcada já, com um grau de processamento elevado, você tinha que se preocupar em ambiente. Eu tenho que fazer a minha medição dentro de uma sala climatizada, com controle de temperatura, controle de umidade, para eu ter noção da dilatação térmica do meu material e fazer as medições da minha peça. Esse equipamento ele já faz essa compensação. Então, quando você pensa ali em aferir todas as peças que saem da linha, ele já tem um sistema embarcado nele. Além de ele fazer aqui, né, todo o controle dessa análise, ele já faz a correção do material em função do ambiente no qual ele está fazendo a avaliação. Então, se ele faz aqui uma empresa que trabalha 3 turnos, por exemplo, se eu tenho fazendo aferições ali no período da madrugada, ali eu tenho uma temperatura ambiente, uma umidade ambiente. Se eu faço na hora do almoço, eu tenho outra temperatura ambiente, outra umidade. Então, tudo isso é autocompensado. Isso aqui é um sistema de controle de qualidade. Toda peça aferida, ela tem um código de rastreabilidade. Esse relatório gerado ali naquela análise, ele fica disponível nas nuvens. A empresa tem acesso a qualquer momento, um relatório que ela precise, ou que ela queira, e dessa forma a gente vai controlando a qualidade do sistema. Veja que é um sistema integrado, é um sistema auxiliado pelo computador. Ele está dentro do projeto. Hoje, talvez não, mas logo, logo, esse sistema ele pode mandar informações e se comunicar com o seu CAN. E aí você vê que está tendo uma tendência de um erro, de uma variação ali geométrica de um parâmetro. Pode ser o quê? O desgaste de uma ferramenta, uma variação de material, uma outra variável, e aí ele faz uma comunicação em tempo real aqui com o CAN, a fim de fazer essa correção. E isso aí nós estamos começando a falar de indústria 4.0, né? O IoT, internet das coisas. Eu falo que é a Skynet, né? Que é máquina falando com máquina. Skynet, para quem não lembra, é o Exterminador do Futuro, né? Que acabou com o mundo lá no filme. Ou seja, é você monitorando cada ponto, cada característica e um tendo influência sobre o outro. Isso é uma realidade. Então, para eu fazer o meu CAN de forma, não vou falar perfeita, mas dentro de uma faixa de erro aceitável, uma tolerância elevada, né, de precisão, eu preciso fazer uma aferição. Vale a pena eu colocar um operário lá medindo, inserindo os valores numa planilha, num gráfico, num sistema? Ou posso fazer de uma forma mais automatizada, com controle de qualidade? Professor, um sistema desse ele vai tirar o emprego do operário ali? Negativo. Tem um operário aqui especialista, ao contrário, até aumenta. Eu tenho um operário especialista no equipamento, tem um que faz o manuseio do equipamento, tem manutenção, tem aferição, tudo isso é cadastrado, catalogado, tem procedimentos. Tá? Então veja que são sistemas que estão inerentes aos processos de fabricação e que agregam valor ao meu produto final. Né? Então cada um desses aqui, ele tem uma finalidade, eles não estão à toa. Né? Eles estão ali para justamente trazer um parâmetro, seja na produção, seja na inspeção, seja na qualidade do seu produto. Tranquilo? Pessoal, lembrando que nossa aula é bidirecional. Qualquer dúvidas, comentários, é só entrar e falar, sem problema algum, ok? Quando a gente fala dessas ferramentas computacionais, existem algumas pesquisas muito interessantes, artigos. Esse aqui é um artigo feito pela própria SolidWorks, que ela fez uma pesquisa, se eu não me engano, mais ou menos em 500 empresas, falando como que a ferramenta computacional auxilia, ajuda ou é de valor dentro do desenvolvimento, né? Então ela fez 3 análises, uma simulação virtual, um cálculo manual à mão e protótipo físico. Então, em relação a alguns parâmetros, ela pegou e falou: se eu fizesse essa análise virtualmente, como seria meu tempo de resposta? Se eu fizesse manualmente, qual seria meu tempo de resposta? Se eu fizesse fisicamente, não calculasse nada, fizesse o protótipo físico e testasse, qual seria a minha resposta?
E aí ele pegou aqui, primeiramente, metas de qualidade. Quando a gente pega em qualidade, são vários fatores, né? Acabamento, refugo, retrofit, retrofit não, desculpa, o retrabalho, o reprocesso, tem várias características, né? Então, ó, quando você usa uma simulação virtual, o rendimento vai para 90%. 90% das peças satisfatórias, né? Quando você vem aqui num cálculo manual, 77%, erro humano, né? Ela já cai a esse percentual de aceitabilidade. E protótipo físico na faixa de 80%, tá? Veja que a ferramenta computacional, ela dá um gap aí, uma aceleração. Metas de receitas de produto. O custo daquele produto. A receita não é o que ele vai gerar, né? O que ele gera é em função do gasto de desenvolvimento, ali, vamos falar assim. Quando você usa uma ferramenta computacional, seu custo é mais baixo. Isso já é comprovado. Ah, professor, mas o software é caro. Caro é você montar o protótipo físico, testar, não dar certo, fazer outro. Porque não é só o custo de você fazer outro componente. É um dia a mais, uma semana a mais, um mês a mais da equipe, do espaço físico, do seu maquinário, dos seus equipamentos, né? Tá? Quando a gente vem aqui, ó, data de lançamento de produtos, isso aqui é uma coisa muito interessante. Surge uma coisa nova no mercado, uma nova tecnologia. Quem lança primeiro no marketing é comprovado isso, que os pioneiros têm o maior sucesso no produto, né? Que adianta hoje eu lançar alguma coisa para anti-Covid, um spray para as mãos. Talvez quem lançou lá o primeiro sistema lá para higienização de mãos ou fabricação de álcool em gel teve maior sucesso no início da pandemia do que se eu desenvolver agora, né? Então, quem trabalha com ferramenta computacional chegou muito mais rápido ao mercado aí, né? Tempo de desenvolvimento. Meta de custos do produto, aqui é o grande gap aqui, que ou seja, o custo no desenvolvimento computacional, ele é muito mais rápido. Isso na aula de hoje a gente vai mostrar isso aqui para vocês também. Ou seja, você pegando esses dados, você vê que as ferramentas computacionais, né, a engenharia auxiliar do computador, ela traz vantagens no desenvolvimento. Só que, pessoal, a gente sabe que não é meramente você comprar uma ferramenta e ficar sentado esperando que esse resultado chegue. Ela também requer trabalho, ela também requer conhecimento, estudo, capacitação do profissional. Tá? A engenharia auxiliar do computador é uma tecnologia que utiliza, né, computador para dar suporte à engenharia, auxiliando no desenvolvimento de projetos por meio de análises estáticas, dinâmicas, térmicas, magnéticas, de fluxo, acústica, impacto, ou seja, é uma infinidade de possibilidades. Uma ferramenta poderosa para a redução de custos de um projeto, minimizando o tempo e, logicamente, chegando mais rapidamente ao mercado. Pessoal, quando a gente fala aqui, ó, o ponto mais importante é esse, dar suporte. Novamente, vou bater isso várias vezes na aula de hoje. O software, ele não faz nada sozinho. O software, ele é burro. Burro porque se você soltar ele aqui, ele não faz nada. Você precisa informar, ensinar ele, ok? Ele ainda não aprende, que depois tem que fazer de novo. Então, ele é uma ferramenta de suporte ao desenvolvimento. O fator humano, ele ainda é a peça-chave para o funcionamento de qualquer um desses sistemas. Tá? Ah, professor, existe inteligência artificial. Está se aprimorando, mas ela tem que ser ensinada também, ela tem que ser desenvolvida, ou seja, volta para o ponto estaca zero, o ser humano. Quando falamos de análise, hoje nossa aula ela vai estar associada a esforço mecânico. Mas sendo esforço mecânico, de vibração, de fadiga, qualquer esforço, todos eles existe um princípio de análise que é por meio dos elementos finitos, método de elementos finitos, né? Que é um procedimento numérico para determinar soluções aproximadas de problemas de valores sobre as equações diferenciais. Ou seja, nada mais é do que cálculo de matriz de pontos de esforço, a fim de você determinar cada região se comportará em função do que ela estará submetida.
O método de elementos finitos se subdivide no domínio de um problema em partes menores, denominada de elementos finitos. Então, ele vai pegar uma peça, vai dividir ela em diversos pontos, regiões, e vai calcular região a região comportamento. E vai dizer para você se essa parte aqui ela está sofrendo uma tração, se ela está sofrendo uma compressão, se essa tração ou compressão está excedendo o limite de escoamento do material ou não, como essa energia, né, de esforço se propaga ao longo da peça, em função da fixação, do tipo de carregamento, do tipo de estresse que ela estará submetida ali no dia a dia. Tá? Veja que são diversas variáveis. Tranquilo bem. Quando a gente fala... Opa, como é que eu estou meio mal aqui? Vamos sair. Pronto. Quando a gente fala de elementos finitos, existem diversos meios de simulação, né? De comportamento, de fabricação, de condicionante. Então, você vai ver ali a funcionalidade, por exemplo, de um grampo desse, qual que é o estresse, quais são os pontos de concentração de energia, de estresse, onde ele vai se desgastar. Ah, professor, o software faz isso sozinho? Não, ele calcula sozinho. Você que insere os dados e coleta e analisa as informações. Então, você faz diversas análises dentro do seu sistema computacional, né? Ó, como a energia se propaga, como ela se dissipa, em função das variáveis. Uma análise dinâmica lá, né? Ó, como que essa estrutura se comporta, essa placa aí, submetida a um vento, ao ambiente externo, né? Isso aqui, pessoal, é uma análise muito interessante. Isso aqui é um reservatório flexível de água. Muitas empresas estão usando isso aqui hoje. Sabe aquelas bolsas térmicas que a gente enche de água para algum machucado, né, que se tem? Tem empresas que usam isso aqui em tamanhos de campo de futebol, gigantescos, e armazenam água. Porque ela é flexível, você guarda, você manuseia facilmente. Tá? Aqui já é uma análise de fluxo, né? Uma análise túnel de vento, vamos chamar assim, que a gente vai ver logo logo também. Então, qual é o comportamento do sistema, a propagação, né? Seja ali de uma massa, seja de um fluido, seja de uma análise térmica, tudo isso está inserido ali dentro da nossa possível análise. Os pontos de pressão, temperatura, velocidade, tá? Aqui é só um vídeo demonstrando a parte de simulação do próprio SolidWorks. Então, quando a gente fala de desenvolvimento de projetos, queria dar uma pausa aqui nesse vídeo, só um instante. O que é a grande jogada? Por exemplo, não sei se vocês têm conhecimento, mas muitos motoristas de caminhão-pipa, carros-tanque, eles andam em duas condições, ou tanque vazio ou tanque cheio. Quando você tem meio tanque, eles não andam com meio tanque, geralmente. Porque justamente o fluido solto ali dentro, ele gera uma instabilidade no veículo. Ah, será que não tem como eu reverter isso? Tem. A gente chama, né, as chicanas, né, ou as paredes corta-onda, tecnicamente chama chicana, a barreira, né? Você tem aquelas paredes corta-onda que você vai diminuir essa movimentação do fluido ali dentro. Tranquilo. Mas qual será que é a forma mais eficiente dessa chicana? São várias, um orifício central, só um orifício interno, variando alturas de uma para outra. Como se comportaria o fluido em função desse sistema? Tudo isso pode ser simulado dentro do seu sistema. Então, quando você olha aqui, ó, inicialmente, o comportamento do fluido, só um instante, né? Na condição inicial, você vê ali o deslocamento do fluido, né? Imagine como que isso se comporta ali dentro do veículo. E aí, a partir do momento que você faz essas paredes, o fluido se desloca, mas como que seria ali o impacto em cima do sistema como um todo? Ou seja, essa aceleração no desenvolvimento que é a grande jogada, que é o que vai trazer você mais rápido para o mercado, porque você vai testar o seu elemento mais vezes, que você vai chegar a um resultado satisfatório muito mais rápido, com uma segurança, uma confiabilidade mais elevada. Tá? Mas o que é análise por elementos finitos? Primeiramente, essa simulação, qual que é o objetivo dela? Tratar o objeto, né, ó,
como ele se comporta no mundo real, no dia a dia. Qual vai ser, como ele se comporta em função dos estresses do dia a dia, no qual ele estará sujeito. Como ele se deforma quando sujeito a uma força, a um carregamento. Como eles vibram quando excitados, né? Eu aumento a velocidade lá do meu eixo, como aumenta a vibração, diminui a vibração, entro em ressonância, né? Quão quente ele se torna quando aquecido, condutividade térmica. Campo magnético eles geram quando uma corrente elétrica passa por ele, campo magnético, né? Interferência eletromagnética, vamos falar assim. Para responder essas questões, devemos considerar a geometria, as propriedades mecânicas e o material de composição de cada objeto. Ou seja, dependendo do material, dependendo da geometria, você vai ter um resultado. Opa! Elementos finitos consiste num método numérico genérico para a solução de equações matemáticas que descreve um fenômeno da física e na engenharia. Deformação e tensões de uma estrutura sujeita a um carregamento, são exemplos. Distribuição de temperatura de um motor, dilatação térmica, condutividade térmica. Escoamento de fluidos indutos, nós vamos fazer uma simulação dessa logo. Campo eletromagnético e campo, né, elétrico, nós não vamos trabalhar, mas é possível. O Elementos Finitos ele trabalha esse tipo de cálculo também. Permite simular a maior parte dos fenômenos da física, né, físicos, da engenharia de forma genérica, com poucas hipóteses ou hipóteses simplificadas. Tá? Simulações podem ser realizadas com o sistema de elementos finitos. Análise estática, fica meio repetitivo o que eu falei anteriormente, né? Pequenas deformações, lineares e não lineares. Análise dinâmica, ou seja, resposta a uma frequência, a uma vibração, né? Ou uma ressonância. Cálculo de frequência de ressonância. Cálculo de carga de flambagem. Análise de fadiga. Condução de calor, isso aqui é a parte estrutural, né? Dilatação térmica, condutividade térmica, regime permanente, transiente, né? Assim por diante. Campo acústico, muito interessante. Escoamento de fluidos e a parte elétrica. Um problema central do elementos finitos é a fragmentação de cada objeto de um modelo de elemento. Então, como que trabalha o elemento finito? Ele divide o seu elemento em diversos outros elementos. Ele pega um problema, que seria a sua peça, e divide em diversos outros pequenos problemas. E vai resolvendo um a um. E depois ele te dá um resultado condensado, né? Com todos esses elementos. Dessa forma, ele faz mais fácil o cálculo de cada parte, cada reação. Então, cada componente, em função, cada parte destrinchada vai resultando, influenciando o outro. Aí você consegue ver propagação, comportamento e assim por diante. O argumento básico é que com as dimensões dos elementos finitos, que é a malha, né, quanto menor o tamanho da aresta, maior será o número de pontos analisados. Então, quanto mais você dividir o seu elemento, mais pontos são analisados. Quanto mais pontos analisados, mais preciso é o seu resultado. No entanto, quanto mais pontos analisados, maior será a sua necessidade de uma ferramenta computacional para realizar o mesmo. Vou dar um exemplo muito simples. Período do ano 2004, 2006, quando eu comecei a trabalhar com elementos finitos, na época ainda era o Mechanical Desktop, né, da Autodesk. Então a gente fazia simulações lá de pequenas peças, aonde a gente pegava geralmente uma sexta-feira, fazia toda a configuração e mandava executar a simulação e deixava o computador ligado o fim de semana todo para chegar na segunda-feira e ver o resultado. Muitas vezes chegávamos na segunda-feira, tinha dado um erro, ou de alguma configuração, ou alguém tinha tido um pico de energia e a luz tinha apagado, desligado o computador, ou tinha dado uma falha nos cálculos que eram cálculos muito elevados para aquela máquina. Ou seja, você perdia ali 2, 3 dias, você tinha que fazer novamente depois. A possibilidade de simulação era iminente, você podia simular, só que ela não era tão precisa e tão flexível como é hoje. Hoje, facilmente, as máquinas suportam, os programas são mais leves, as velocidades dos equipamentos são mais elevadas, então você consegue ali fazer muito mais simulações num curto período de tempo. Ok? Naquela época, o protótipo físico era a melhor vantagem, era mais rápido. Algoritmos sofisticados foram desenvolvidos, né, para fragmentar o objeto de forma arbitrária
em elementos finitos, que geralmente são triangulares, podem ser retangulares também, mas a gente trabalha com triângulo, tá? A fim de processar uma análise pelo modelo de von Mises, né? Von Mises, quem é von Mises, né? É esse senhor simpático aqui, ó, né? Um austríaco, Elder von Mises. Tem esse nome estranho aqui que eu não sei de pronunciar. Nasceu em 1880 aí, ó, morreu em 1973, quase com 100 anos. Foi um economista teórico de nacionalidade austríaca, conhecido principalmente por seu trabalho no campo da praxeologia. Para quem não sabe, praxeologia aqui, ó, é o estudo dos fatores que levam as pessoas a atingir seus propósitos. Portanto, é a ciência da teoria geral da ação humana. Então, ele analisava o comportamento do sistema da análise do objeto em estudo, vamos falar assim, em função das decisões humanas. Em função da sua decisão, esse vai ser um resultado. Se você mudar a sua decisão, você muda o seu resultado. O von Mises, né, estresse de von Mises, é um valor usado para determinar um determinado material, ficou redundante aqui, cederá ou irá à fratura. Então, ele vai analisar um determinado material, se ele suporta ou não aquela carga. É usado principalmente para materiais dúcteis, como metais. O critério de rendimento de von Mises afirma que, se a tensão de von Mises do material da carga for igual ou superior ao limite de escoamento do material, que é fácil de determinar de forma experimental, o material cederá, ou seja, entrará em colapso, quebrará. Se você tem um material, você não sabe o limite de escoamento dele, como que você faz? Faço aqueles ensaios mecânicos, compressão, tração, dureza, né? Então eu vou lá, eu faço ensaio de tração no meu corpo de prova, eu sei qual é o limite de escoamento do meu material. Legal. Tem um dado. Pego esse dado, levo para o meu material, em função da geometria e dos esforços que eu vou condicionar ele a receber, eu faço o cálculo de como ele vai se comportar, se ele rompe ou não. Esse é a análise comparativa que von Mises fez. Quando a gente fala de processamento, e eu anteriormente falei que o software ele é burro, por quê? Pessoal, simular não é meramente você fazer 2, 3 cliques no software e sair o resultado. Vou até me contradizer. Na verdade é você só entrar no software, dar 2, 3 cliques e o resultado vai sair. No entanto, esses cliques que você dá e esses resultados que você insere são fundamentais para o seu resultado. Como assim? Se eu tenho que fazer uma análise e eu trazer dados, parâmetros fictícios, obviamente o meu resultado vai ser fictício. Se eu trago dados, parâmetros absurdos, o meu resultado vai ser absurdo. Se eu trago parâmetros, condicionantes e dados reais, os meus resultados serão muito próximos do real. Ok? Então, o software, ele é apenas o elemento de ligação, ele é apenas o calculador, o calculista, a calculadora. Quando nós falamos em qualquer análise de projetos, 70% dessa análise é considerada o pré-projeto ou pré-processamento. O que é o pré-processamento? É o que exige maior esforço por parte do analista, né? É onde a gente vai determinar a geometria do nosso elemento. Se eu tenho que fazer uma viga, qual é a geometria da minha viga? Tubular, maciça, quadrada, retangular, triangular. E aí? Perfil I, perfil U, perfil H? Não sei. Então eu vou ter que definir uma geometria. Especificação das propriedades do material. Eu tenho que inserir lá qual é a propriedade do meu material. E eu tenho que definir o parâmetro da malha. Além disso, eu tenho que determinar quais são as condicionantes do meu objeto, em sentido de aonde ele vai estar preso, como ele vai estar preso, né? Ah, se é uma fixação dinâmica, articulada, não, é uma fixação estática. Aonde a carga, o carregamento, o esforço vai estar condicionado, submetido, numa região, num ponto, distribuído. Essa força, ela é uma pressão, é uma força variável, é uma resultante. E aí? Veja que são parâmetros que nós projetistas precisamos definir e informar para o software. A gente fala que esse é o maior trabalho que tem. Então, se esses meus parâmetros não forem reais, o resultado não é real.
Aqui, por exemplo, é um exemplo básico de um puxador. Ele está preso nessa região e recebe uma força nessa região. Se eu falasse que a força vem lateral, seria um resultado. Se ela vem nessa direção, é outro resultado. Qual é mais próximo do real? Talvez essa. Ah, não, mas acontece a outra também. Mas em qual intensidade? E aí você vai fazendo a sua estrutura de análise. Ou seja, 70% do trabalho todo é humano, dando as informações para o software. 10% é análise. Aqui que é o computador trabalhando. Uma vez que o método foi completo, né, completado, o pacote de análise é acionado. Essa etapa pode demorar desde minutos a várias horas, dependendo do computador, dependendo puramente dos recursos de máquina disponível. Então, o processamento do seu computador é o tempo de cálculo dele. Então, ele vai montar a matriz de cada elemento, vai montar a matriz global do sistema, vai fazer os princípios de redução dessas matrizes, né? E vai resolver o sistema. Feito isso, que é só 10% do processo, professor, mas ele leva muito mais tempo, às vezes, do que a definição, mas ele só calcula os parâmetros que estão ali. Opa, pois não, Manuel? Não, porque tem um pessoal falando no grupo aí, acho que deu errado Vixe. aí para eles, travou para eles. Vixe, eles estão desconectados ou eu que estou? Aqui no bate-papo não chegou. Ah, é no Não, WhatsApp. o senhor não tá, não. Ah, é no WhatsApp. Aqui no WhatsApp eu não estava olhando, não. Mas aqui também deu duas caídas. Só que eu retornei, eu pensei que fosse minha internet. Será que foi a minha aqui? Aqui tá tudo bem, professor. É. Aqui também, tá de Todo boa. mundo conseguiu voltar aí? O Kelvin voltou, Kelvin? O Alan? A minha aqui tá ok. Lado tranquilo. O Alan voltou aqui, ó. Kelvin, acho que ele não tá, né? Tudo ok também, professor, aqui. É. Não, tranquilo. Mas fica a gravação. Esse pequeno trechinho aí que vocês perderam, depois vocês entram lá no nosso canal, dá um like, curte, começa a seguir e assiste o vídeo, né? Vou admitir que o Edson entrando. Então, só voltando aqui nossa linha de raciocínio. Uma vez calculado tudo isso, né? A ferramenta fez os cálculos, a computação computacional lá, ele vai gerar resultados. Os resultados são considerados 20% do trabalho, ou seja, o processamento. Que não adianta ele jogar isso aqui para a gente tem que analisar, né? E a gente vai analisar o quê? Os dados, os gráficos, o que ele insere para a gente. Isso é bem dinâmico, do jeito que ele coloca. Então, ou seja, o objetivo da fase de pós-processamento é fornecer ao usuário a visualização mais clara e possível da solução obtida, onde a computação gráfica atua de forma importante dentro do elementos finitos. Então, você vai ver a plotagem lá de deflexão, as tensões e onde elas estão em direcionamento, valores numéricos e permite algumas animações que são interessantes também, tá? Dentro desse ambiente, ele gera para a gente um relatório. Coloquei lá no AVA também para vocês, aqui dentro da aula, eu coloquei esse relatório de simulação que a gente vai mostrar agora, mas depois eu vou substituir ele, eu coloco o da aula de hoje, a gente vai fazer uma análise já já. Então tem a aula e um relatório de simulação. Esse relatório, ele é gerado automaticamente dentro do software, só que esse automático a gente também tem que inserir os dados, né? Então você vai colocar ali o nome do seu projeto, ele já puxa a data de quando ele foi feito, quem foi o projetista lá, você vai colocar o seu nome, a empresa, né, o tipo de análise, e aí aqui tem um sumário dele. Ele traz uma foto inicial do projeto, você pode colocar alguma descrição lá do seu produto. Deixa eu só mudar aqui a escala que vai facilitar. E aí ele vai gerando o relatório. Você pode colocar a marca d'água da sua empresa, você pode colocar aqui diversas informações cabeçalho. Ele é bem dinâmico, vou mostrar para vocês. Então ele mostra inicialmente aqui o projeto, onde ele recebeu o esforço, onde ele foi fixo, onde foi o engaste, né, a fixação, o material, as propriedades do material, volume, o material aqui, né, toda essa página fala disso aqui,
Os acessórios de fixação, aonde foram feitas as fixações, onde foi feito, né, o carregamento, o detalhe da carga, qual foi a força aplicada, direção, região. Aqui ele traz algumas informações da malha. Esse pequeno puxador aqui, ó, que é um puxador de porta comum, ele teve aqui, ó, 12.223 pontos de ligação. Foram 7.532 cálculos realizados, regiões calculadas, para um simples puxador de mão, tá? E aí ele vai gerar ali algumas informações. Essas informações, o que é? Isso aqui é a malha gerada, como a gente falou. Então, essa malha não é uma casca, ela está intrínseca dentro do objeto, né? É o corpo por completo dele. E aí nós vamos começar alguns resultados. Pessoal, o software, nós vamos ver que ele traz, às vezes, uma escala, uma realidade aumentada de simulação, e ele traz a escala real. Então, às vezes, ele dá uma exagerada na deformação, mas você vai lá ver o valor, é 0,1 milímetro, 1/10 de milímetro, né? E aí você olha assim, pô, é pequeno ali a deformação, mas ele parece aqui que amassou todo. Ele faz uma aumenta, né, uma realidade ali só para trazer a sensação de mudança para você, mas a gente vai ver isso. As tensões, a deformação, o que é isso aqui? Simulação, fator de segurança, ele fala aqui, eu vou mostrar para vocês. E acabou o nosso relatório. Chegou aqui, não escrevi nada na conclusão, se tivesse um texto de conclusão, ele estaria aqui, tá? Ou seja, é basicamente um documento técnico aí que ele gera. Para a gente entender melhor tudo isso que a gente falou agora, nós vamos recorrer ao nosso melhor amigo, né? O SolidWorks, tá? Pessoal, primeiramente, quando você abre o seu SolidWorks, provavelmente a parte de simulação ela está desativada. Então você tem que vir aqui em suplementos, ó, aqui em opções, né? Ó, na engrenagemzinha, tem uma setinha do lado, suplementos. Você vai ter aqui, ó, SolidWorks Simulation, ele vai estar desativado. Eu sempre falo para os alunos deixar tudo desativado, ele fica mais leve. Eu só deixo ativada aqui a simulação quando eu vou utilizar a simulação. Então aqui, ó, você ativa para aquele momento, mas se eu fechar o software e voltar, ele não está ativo. Se eu quero que ele, toda vez, ligue o software já esteja habilitado, eu tenho que acionar aqui a partida, ó, partida, teria que deixar habilitado aqui, tá? Então, eu vou usar somente agora, vou deixar ele aqui, ó. O toolbox, ó, o meu está desativado, eu ativo na hora. A parte de tubulação, ó, que a gente viu lá, ó, né? A parte de emotion, a animação está desativada. Eu deixo porque fica mais leve aí, só ativo o que eu preciso. Vou desativar aqui, só para vocês verem uma coisa. Nova peça, ok. Se vocês olharem aqui, ó, dentro da minha linha de projetos aqui, não tem nada de simulação. Ele tem até aqui o suplemento SolidWorks, mas eles estão desativados. Você pode ativar por aqui também. Se eu clicar aqui, ó, ele vai ativar. Ele está ativando, o computador está pensando para ativar. Ó. Você vai ver que vai mudar ali a linhazinha, ó, apareceu aqui, ó, simulação. Como eu posso vir aqui agora em suplementos, ele já vai estar até ativado. Ó. Olha lá, ele já ativou sozinho, porque eu ativei por aqui. Tá? Então são os dois caminhos de ativação. Quando você ativou aqui, para eu simular tem que ter uma peça. Não temos nenhuma peça ainda. Então eu vou vir aqui em esboço normal, vamos desenhar uma peça. Eu, André, particularmente, né, sempre coloco na isometria, clico em esboço, tenho aqui meus planos. Vou pegar aqui meu plano direito. Vou fazer um retângulo aqui, ó. Vamos fazer um retângulo de... Professor, Opa, pois não? não, só uma dúvida. Quando eu for simular, no caso, eu tenho que criar toda a peça, tipo assim, todo o meu corpo tem que ser inteiramente uma peça, eu posso criar várias peças, fazer a montagem e simular também, ou evitar alguma Legal, legal essa diferença. pergunta. Você pode simular a montagem, eu vou mostrar aqui para vocês. Só que assim, quanto mais detalhada a sua peça em montagens, mais recursos de máquina você vai precisar. Entendeu? O que eu aconselho? Uma pré-análise. Você divide essas suas peças em partes e simula cada uma delas dentro da realidade dela, né? Eu estou fazendo uma mão francesa. Minha mão francesa são em 3 partes. Então, eu vou simular ali a parte da fixação, vou simular ali a parte de apoio, né? Eu posso simular em partes. Mas se ela for uma peça única, é melhor ainda, é mais fácil.
mas você consegue simular a montagem. Geralmente a montagem, você tem materiais distintos, né? Eu tenho uma parte ali no material, outra em outra, e aí parafusada, né? E aí você simula. Requer mais máquina, mas dá para fazer também. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos colocar aqui uma altura de 50 por 100, ó, 50 de altura. Vou fazer um retângulo aqui, por 100. Tranquilo. Recursos, ressalto extrudado, vou dar volume a ele aqui. Vamos colocar 500 milímetros aí, meio metro nele aí, ó. Uma barra. Fizemos uma barra. Tranquilo? Vou até pegar um papel aqui que eu vou fazer umas anotações durante o nosso processo aí, para a gente ficar lembrando. Mas tranquilo, vamos lá. Não que precise, é só para informação minha mesmo. Vou salvar aqui esse arquivo, que eu quero mostrar uma coisa para vocês também. Salvar como? Downloads aqui, vou criar uma nova pastinha. Simulações. Vamos chamar aqui de barra. Nossa barra aqui, salvar. Por que eu fiz essa pasta aqui dessa barra? Porque eu quero mostrar para vocês que durante o processo, o que justifica a quantidade de matéria, de tempo, cálculo, ferramenta de máquina. Você vê quantos parâmetros, quantas pastas, arquivos de cálculo ele gera, mas depois ele apaga. Só um instantinho. Downloads, simulações. Então, ó, nossa pastinha aqui, ó, só tem a nossa barra aqui, ó, tá salva. Tranquilo? Deixa eu só voltar aqui. Depois a gente abre ela aqui para a gente dar uma olhada. Então, temos aqui nossa barra, tá? Tá salva. Nós vamos começar a simulação em cima dela. Vocês vão entender já o que a gente vai simular. Então, eu vou lá em simulação, novo estudo. Quando eu coloco em novo estudo aqui, ele vai começar a me perguntar o que eu quero fazer. Se é uma análise estática, se é uma análise de frequência, se é uma análise térmica, se é uma análise de flambagem, de fadiga, se ela é dinâmica, linear, não linear, é um teste de queda, né? Ou um vaso de pressão. Olha aí, ó. Quem que era o colega que estava fazendo o projeto de vaso de pressão? Leonardo, né? Se eu não me engano. Isso, professor. Olha aí, tem análise de vaso de pressão aqui, nós vamos falar dela aí mais para frente. Então, nós vamos fazer uma análise estática inicialmente, tá? Então, eu vou clicar aqui nela e vou dar o OK. Ele vai habilitar aqui para a gente diversas ações para serem definidas. Aqui nós vamos começar o nosso pré-processamento, ou seja, 70% do processo, tá? Primeira coisa que ele pede, tudo que eu for simular, eu preciso de um material. Qual é o material da nossa barra? Então, eu abro aqui, ó, aplicar material. Uma coisa interessante, a gente está no ambiente de simulação, ó, tanto que ele abriu aqui embaixo, ó, análise estática. Ele não está no modelo, não está no estudo do movimento, ó, ele abriu uma nova janelinha. Então, todas as definições que a gente colocar aqui, eles ficam na simulação. Se eu falar aqui que ela é de aço 1020, que eu vou colocar aqui agora, vai até mudar a cor dela, ó, aplicar, fechar. Quando eu voltar aqui no meu modelo, ela ainda não tem material aplicado, ó. Todas as condicionantes que eu estou colocando é em função dessa minha primeira análise aqui, ó. A minha primeira condicionante. Vamos falar assim, é nosso primeiro teste, né, de análise, tranquilo? Então, primeiro material. Ele tem aqui um avaliador de simulação que ele faz uma análise no seu computador, no estado atual do seu objeto para teste. Eu nunca usei, eu deixei ele quieto aqui. Aqui em cima, você vai ver que tem vários ícones de consultor. Consultor de fixação, consultor de cargas externas, consultor de conexões. Opa, se você estiver fazendo uma montagem, né, como foi a pergunta, ó, tem que ver as conexões, se é parafuso, se é soldado, se é encaixe, se é contato físico, né? Então você faz essa análise aqui, ó, os diversos tipos de contato. Pessoal, se eu clicar aqui em contato, ó, consultor, né, ó, por exemplo, de análise de fixação, ele vai abrir essa janelinha aqui do lado para a gente. Essa janelinha, ele é um passo a passo de criar um contato, ele vai te explicando como você fazer a sua simulação. Caso você queira aprender um pouco mais também, lá no Toolbox não, desculpa, lá no tutorial, existe aqui, ó, como é que ele só saiu da tela, mas eu vou já voltar. Dentro dos nossos tutoriais aqui, ó, a gente tem, ó, técnicas avançadas, não, é análise, avaliação de projetos. Análise,
Animação, a gente viu a animação lá passada, né? Todas as aulas que a gente fala tem um tutorialzinho também. A SolidWorks Express, é aqui, ó, simulações, análise de tensão, ó. Então, você tem um tutorialzinho aqui que ele ensina passo a passo também, tá? Eu não vou usar esse consultor porque eu já tenho uma sequência de conhecimento em questão de como executar. Então, você pode fazer por meio do consultor, ou depois de um tempo, você já vai ter uma certa expertise, você vem aqui, em vez de eu ir no consultor, não. Qual vai ser o tipo de fixação da minha peça? Ele vai ter uma geometria fixa? O que é uma geometria fixa? Eu vou determinar aqui uma região, vou falar que essa região aqui, ó, olha lá como ela é fixa. Ela está presa num canto e não se desloca. A peça toda mexe, menos essa região. Ela está soldada em cima dessa superfície. Ela é estática. Não, ela pode ser uma união por deslizamento. O que é o deslizamento? Ela permite um escorregamento, ela está só apoiada. Não, não, ela é uma articulação. Ó. Ele é um pino. Então, isso influencia no resultado do seu sistema. Você testar uma peça estaticamente presa é um comportamento. Se ela tem uma certa dinâmica, é outro comportamento. Então, inicialmente, a nossa ela é uma geometria fixa. Essa região aqui, ó. Somente essa? Se fosse essa, você vai selecionando as regiões. Nosso caso, é só a primeira aqui, ó. Vou colocar só essa, tá? Vou dar o OK. Então, aqui, ó, a gente já tem uma região fixa aqui, ó. Ele já mostra pra gente, tá? Segundo elemento, consultor de cargas. Posso ir no consultor, que ele vai abrir ali a lateralzinha pra gente, né, explicando tal. Não, mas eu posso vir direto. Essa nossa peça estará submetida a uma força, a um torque, a uma pressão. Ó, a pressão é o vaso, hein? Olha aí, Leonardo. A gravidade, a uma força centrífuga, né? A um carregamento distribuído, tipo um mancal, né? Uma massa distribuída, uma temperatura. Então, vocês vão ver que tem diversos efeito elétrico. Vamos falar de uma força inicialmente, nós estamos no básico aqui. Veja que, dependendo da região que eu clico, ele faz diversas setinhas. As setinhas é a força distribuída que a gente colocou. Se fosse uma força pontual, eu venho só no ponto. Ó. Só na região. Mas aqui essa região, eu quero um ponto aqui em cima. Eu tenho que desenhar uma região, um ponto, para eu concentrar ela. Vamos pegar essa aresta aqui, ó. Vou pegar essa aresta, tá? Pessoal, quando eu cliquei nessa aresta, ele está dando esse sentido aqui, ó, que está na direção Z, que eu estou vendo aqui, negativo do Z, mas eu vou configurar essa minha força. Como assim? Primeiramente, eu vou falar que ela é direcionada. Eu vou selecionar uma direção. Para eu selecionar uma direção, eu preciso dar uma referência. Eu posso pegar essa. Então, o que acontece? Se eu pegar essa, minha força vai ser perpendicular. Se eu pegar essa, vai ser alinhada. Então, dependendo da sua decisão, vai dar a direção da sua força. Por exemplo, se eu selecionar essa, ele abre aqui para a gente, ó, direções nesse sentido, que seria o Y, nesse sentido, que seria o Z, ou nesse sentido, que seria o X. Nós vamos trabalhar um carregamento aqui na extremidade dela. Então, vai vir aqui nessa direção, ó, direção Y. Outro detalhe interessante, ela está subindo, eu vou colocar ela para baixo, descendo, ó, invertir aqui. Ela está presa aqui, nós vamos colocar um apoio aqui na frente. Professor, qual que é essa força? Veja que aqui no sistema internacional ele trabalha em newtons, né? Mas eu posso vir aqui e colocar em libras, que é o sistema inglês, ou eu posso colocar no sistema métrico, que é o que a gente trabalha, em quilogramas força. Vamos colocar 1 tonelada aqui nessa pontinha aqui para ver o que acontece. Então, eu vou colocar aqui 1000 quilos. Tá? Tá bom? É pouco? É muito? Não sei. Vai aguentar? Vai quebrar? Não sei. Digamos que a gente soldou essa barra aqui, ó, e vamos colocar essa força aqui. E aí? Qual vai ser o comportamento dela? É isso que queremos saber. Tá aqui direcionado, tá aqui a força, tá? Ok. Criamos a força, fixamos a nossa peça. Agora a gente vai dar o grau de precisão da nossa análise. Como assim grau de precisão? É a malha. Criar a malha. Pessoal, se eu clicar aqui em executar o estudo, ele vai gerar a malha automaticamente.
ou eu posso ter parâmetros em cima da minha malha, ter controle desse parâmetro. Quando eu crio aqui a malha, ó, ele vai perguntar para a gente aqui, ó, se ela é grossa ou é fina. O que é grosso ou fino em relação ao seu objeto? Por enquanto ele não tem uma referência. Eu vou dar um OK aqui, ó, decido como está. Ele vai fazer um cálculo de malha. Eu nem consegui jogar a tela para cá, ele calculou a malha. Veja que ele criou aqui, ó, diversas arestas, linhas, todas triangulares. Então aqui eu tenho os pontos de ligação, cada elemento desse é um nó. E daqui ele faz esses tirantes, né, essas linhazinhas que dão origem. Então não é só superficial, ele é por todo o volume da peça, tanto que essa nossa malha aqui, ó, botão direito aqui, ó, propriedades dela. Detalhes. Essa nossa malha, só para vocês terem uma noção aqui rápida, ela tem um tamanho aqui, ó, de 13,5748 milímetros. A cada 13 milímetros tem um ponto, né? O comprimento ali dela. A nossa peça ela tinha 500 milímetros de comprimento, 100 de largura, 50 de altura, né? São no total aqui dentro elementos 10.433 nós, 10 mil pontos, cada união dessas, são 10 mil pontos de união. E elementos de ligação são 6.478 elementos de ligação. Aqui vai gerar um resultado para você, ele vai fazer teoricamente 6 mil cálculos, vou falar assim, tá? Para dar seu resultado. Eu poderia vir aqui na minha malha, botão direito, consultor de malhas. Não quero consultor, foi mal. Consultor é aquele que vai ajudar aqui do lado. Botão direito, execução não, criar malha. Vou criar novamente ela. Parâmetros da malha. Aqui ele vai me dar alguns comprimentos, olha lá, os 13,57. Eu vou colocar ela aqui fina, ó. O mínimo que ele dedicou aqui, ó, é uma variação entre 0,3 e 6 milímetros. Tá? Vou calcular. Ó, ele levou um tempinho maior, ó, deu até para ver a telinha aqui. Olha aí a malha bem mais fina. São mais pontos de análise. Se a gente ver aqui, ó, agora a malha, eu peguei o papel justamente para anotar esses dados e acabei não anotando, mas é agora. Detalhes. Agora nós temos aqui 74.873 pontos. A gente pulou de 10 para 70 mil, né? 10 mil para 70 mil. São 50 mil cálculos, 50 mil elementos de ligação. E isso vai requerer o quê? Mais processamento de computador. Se ele fazer 10 mil cálculos é uma coisa, ele fazer 50 mil cálculos é outra. Vocês entendem isso? Então essa é a grande diferença da ferramenta computacional, precisão da sua análise. Tá? Se eu vier aqui, o que ele faz aqui? Vou criar a malha novamente. E eu colocar aqui redefinir, esse redefinir é o que eu fiz inicialmente, ele sabe os parâmetros do seu computador. O SolidWorks, sempre quando liga o computador, ele vê tudo que está disponível ali de memória, espaço em HD, características, e ele dá o rendimento do seu computador. E ele usa esse parâmetro aqui, ó. Se eu colocar ela grosseira, ó, ela vai para 27 milímetros a malha. Quase que 3 centímetros aí cada malha. Né? Mais que uma polegada. 25,4 é uma polegada, né? Ó. Ou seja, é melhor eu trabalhar a malha fina. Redefinir, não, desculpa. Malha fina. Ok. Está calculando aqui nossa malha, ó, calculou rápido. Calculamos nossa malha, executar o estudo. Ele vai criar uma pastinha aqui, agora é o interessante, ó. Ele faz, espero que dê tempo. Não deu. Eu tentei abrir as coisas aqui. Olha quantos documentos ele gerou naquela nossa pasta. Tudo isso aqui é arquivo temporário, tá? Então, é todos os cálculos que ele fez. A gente só tinha a barra. Ele fez uma pasta, que ele vai salvar algumas informações, se a gente gerar o relatório. Ele fez todos os cálculos, a performance, tudo aqui. Tá? Toda vez que eu faço análise, deixa eu executar aqui, ele abre essa pastinha aqui, ó, que ele está calculando aqui para a gente. Ó, tá? Tá fazendo estudo, ele fez. Temos nosso primeiro resultado aí. Tá? Vamos com calma. São várias análises. Nós temos aqui 3 pré-definidas. Tensão, deslocamento e deformação. Tá? Tensão, vomices. A gente sabe que a gente usou o aço 1020. Esse nosso aço 1020, ele tem um limite de escoamento de 3,51 elevado à oitava.
Tá? Esse parâmetro é o que eu quero, é em número científico? Não, posso alterar aqui, ó, botão direito, propriedades, configurações, vou aqui em opções de diagrama, não vou usar número científico, vou usar número geral. Ok. Pronto. Aí ele ficou elevado aqui ainda a oitava, mas tranquilo. Veja aqui, 3,52 elevado à oitava. O ponto de maior estresse do nosso sistema foi aqui, ó. Esse vermelhinho. Aonde é esse ponto vermelhinho? Posso vir aqui, ó, botão direito, configurações, definição, não, exibição. Exibir nota máxima e a mínima. Olha lá, a máxima, ó, já mostrou aqui pra gente, a mínima. Vai ser aqui na ponta, ó, tá aqui, ó. E a mínima, ó, mostrou aqui. Ok. Então a máxima, ela tá aqui nesse pontinho, ó. Esse ponto aqui vermelho, ó, ele chegou a 1,4 elevado à oitava. Ainda inferior ao máximo do material, ou seja, ele não quebra. Legal? Tranquilo. Pessoal, deslocamento, se eu olhar aqui, ó, exibir, esse deslocamento aqui, ó, ele parece gigantesco, né? Ó, tanto que se eu ver aqui, botão direito, animar, olha aqui, ó. Vixe, ele vai amassar bastante a peça ali, né? Ó. Não, ele é meio exagerado. Esse nosso deslocamento máximo, porque mudou o vermelho de locação? Porque agora a gente está analisando o deslocamento. Qual foi o deslocamento máximo? 1,96 milímetros, não está em milímetros. Quase 2 milímetros aqui na ponta. Ele se deslocou. Professor, por que ele mostra tanto? É só para você ter uma segurança na deformação. Se eu vier aqui, por exemplo, ó, em configurações, em exibição aqui, ó, eu posso usar a escala real. Olha lá, a escala real, se eu der o OK aqui, ó, ele não vai deformar quase nada. Ó. A gente quase não vai ver, só vai ver a mudança de cor. Ó. Olha lá, os 2 milímetros aqui na ponta. Ó. Então a gente pode usar uma escala aumentada aqui, ó, que ele já vem, ó, botão direito, configurações, definição, escala automática. Ele vai usar uma escala aí para demonstrar a deformação para você. Isso aqui é o deslocamento, quanto ele se deslocou aqui. Deformação. Pessoal, o que é deformação? É o material. O material ele se deformou como? Olha que interessante. Onde foram os pontos de deformação? Onde está em vermelho aqui. Mas cuidado, essa parte de baixo, veja que ela sofreu uma deformação do quê? Compressão, né? Ó. Nosso material aqui na lateral, ó. Opa, essa lateral aqui. Aqui embaixo o material foi comprimido. E aqui em cima ele foi dilatado, expandido, né? Tração, compressão. A gente tem que analisar isso. Tá? Aqui na extremidade, ó, não teve nenhuma deformação. Tranquilo? Esse valor, professor, o que é? O Strum é uma variável, um parâmetro aí que existe, ele não tem, ele é adimensional, você faz um comparativo de uma relação ao outro, tá? Então veja aqui que é a jogada. Nós fizemos essa análise. Essa análise traz alguns valores para a gente, traz, nossa peça não quebra, legal. Mas se eu fizer uma análise simples, eu preciso fazer essa vigazinha aqui. Será que eu fazendo ela maciça assim, é viável? Vou dizer por que não. Se eu voltar aqui rapidinho aqui no modelo, ó, botão direito, vamos colocar, lá na simulação mesmo acho que dá. Avaliar propriedades de massa, essa nossa barrinha ela tem 25 quilos. Bem viável, né? Uma barra desse tamanho. Será que se ela fosse oca, reduziria peso? Reduziria. O comportamento dela seria igual ou não? Não sei. Olha que interessante. A ex age grande jogada. Então aqui nós temos nossa simulação, ela já está aqui, ó, tá? A deformação só exibir aqui, ó, tá aqui ela. Vou voltar aqui no modelo, vou pegar esse nosso elemento e vou transformar ele numa casca. Então vou pegar aqui em recursos, vou clicar em casca. Vamos falar que ele é um tubo de parede, que ele tem 100 por 50. Vamos colocar uma parede de 10 milímetros aí? Vou deixar ele oco aqui e aqui, ó. Ok. Olha, ele já gerou um tubo aí pra gente, tá? Ó. Geramos uma casca.
Professor, eu preciso fazer toda a análise de novo? Não. Vou voltar aqui na análise do movimento. Veja que ele não deu um errozinho aqui para a gente, mas ele não tem mais... Ó, deu um erro. Por quê? Porque mudou a geometria. Tudo bem. O que eu preciso fazer? O que deu erro aqui? Só a malha e os resultados. A parte de fixação é a mesma. Ó. Ele só diminuiu a região de contato. A parte da força ó, é a mesma aqui. Ó. Ou seja, o que eu preciso fazer? Eu posso clicar aqui em direto, ó, vou clicar. Ele já vai recalcular a minha malha. Ó. Não deu tempo de eu mostrar. Ele já criou a malha e está criando o cálculo. Olha aí. Novamente, nosso material. Legal. O que aconteceu agora? Vamos analisar juntos aqui, ó. Nosso ponto mínimo, continua aqui, nosso ponto máximo, tá ali. Quanto é o rompimento do nosso material? 3 elevado a 52, 3,52 elevado a oitava. O ponto máximo, 1,98 elevado a oitava. Ainda não rompe. Legal. Deslocamento, era de, não anotei aqui, era 2 milímetros, né? O nosso agora, 2,5, ó. Aumentou 6 décimos de milímetro aí, né, praticamente. Vocês estão compreendendo, pessoal, a diferença nessa análise? Vocês viram que sofreu uma variação maior na deslocamento. Vamos ver aqui a deformação do material. Continua, né, ó, a região aqui de compressão e de tração. O que aumentou a flecha, ele não quebra ainda, aumentou só o deslocamento dele aqui, ó. No entanto, esse caiu de 25 para 13 quilos, ó, a nossa peça. Não, 13 não. 1,3 kg. Será que o passado eu olhei errado? Não. Ela caiu para 1,3 kg mesmo só? Como que a gente faz essa análise? Só vim aqui, ó, no modelo, tiro a casca, editar material, rapidinho, que aí eu fiquei na dúvida agora. Aço 1020, aplica, fecha, avaliar propriedades de massa. Eu tinha olhado errado aqui, ó. Mas mesmo assim, ela tinha 19.750 gramas, 19.750, 19 quilos nossa peça. Quando a gente vier aqui agora para nossa análise e colocar a casca, ela veio agora para 10.270, 10 quilos 270 gramas. Tá? Por que deu diferente de lá? Não sei. Nem eu sabia que dava diferente não, mas não era para dar não. Agora deu os 10, ó, 10.270. Deu igual. Então veja que a gente caiu de 19 para 10 quilos. Pô, ela ainda não quebrou, ela flamba 2,5 mm. Vamos diminuir mais ainda ela. Modelo. Vou editar a nossa casca aqui, ó. Em vez de 10, vamos falar que ela tem 5 milímetros de espessura. Ok. Olha aí, ó, ficou mais fina, hein? Quase que um metalon aí, né? Ó. Pessoal, posso salvar ou não? Estou salvando aqui só para análise. Vou deixar na isometria que facilita. Só executar o estudo. Então, ó, ele está gerando a malha. Está calculando. Ó. Pronto, resultados. Olha que interessante. Qual que é o limite de escoamento da nossa peça? 3,52 elevado à oitava, né? Qual é o máximo? Quebrou. Olha aí. Chegou a 6,4 elevado à oitava. Ó. Opa, aqui rompe. Aonde ele rompe? Ó, nessa setinha aqui, ó. Então aqui passou do limite. Pessoal, o software nunca vai falar para você que quebra. Ele só vai te falar o quê? Nessa coloração aqui, ó, nesses pontos, amarelo, verde, o limite de escoamento do material ultrapassou. Ele pode não quebrar, ele pode fazer uma microtrinca, ele pode começar a propagar uma rachadura, uma trinca, ele pode amassar, né? Isso depende do regime de trabalho do elemento. Ele não vai, coloquei o peso lá e vai quebrar de uma vez, não. Ele pode ir amassando, uma hora romper, virou colapso. Mas olha aqui, ó, ultrapassou o limite de escoamento do material. Legal, né? Deslocamento. 4,5 milímetros praticamente aqui, ó, 4,45, ó. Aumentou aí, né? Duplicou, né, o deslocamento, estava 2,5. Deformação. Ó como ele ficou, ele deformou menos, né? Em relação ao material. Deformou aqui na pontinha mais, ó, porque é onde tem o carregamento, tá?
Esse amassamento é em função da força, ok? Será que esse aqui seria a nossa barra ideal? Não, posso fazer uma outra análise, né? Como assim, professor? Vamos virar ela de lado? Vou vir aqui no modelo, vou ver aqui no meu esboço, ó. Botão direito, editar. Eu vou falar que em vez de ela ter 100 por 50, ela vai ter 100 por 50, só que assim agora, ó. Viramos ela de lado. Tranquilo, Samuel? Beleza? Viramos ela de lado. Vou salvar ela aqui. Vamos voltar lá na nossa análise. Opa! Vai dar erro somente na malha. Ó, se eu clicar aqui em resultados, ó. Legal. Só na malha e Professor, na força. Oi. mas em vez de você fazer aquela mudança no esboço, por que você não mudou só o posicionamento das forças? Posso mudar. Eu acho que seria mais trabalhoso. Porque aqui eu não vou precisar configurar nada. Eu só vou mandar recalcular. Você me entende? Entendi, professor, tranquilo. Se eu tivesse que mudar aquela hora, eu teria que vir aqui, ó, excluir essa força, né? Colocar uma força nova, mudar, entendeu? Eu só mudei uma geometria. Pode mudar a força? Posso, sem problema nenhum, tranquilamente. Calcular, executar o estudo aqui, ó. Tá gerando a malha. Tá processando o cálculo. Olha lá. Opa, rompeu também. Mas, no entanto, ó, ele não chegou, ele diminuiu, ó. Mas olha que interessante. Olha como é importante a análise. Aonde ele está rompendo? Aqui é onde a força está apoiada. Ó. Talvez, se eu não fizer ele vazado, se eu vier aqui na minha... Rapidamente, tá? Ó, vamos para a nossa quarta... Essa é a quarta análise já, né? Se eu vier aqui no meu modelo, eu estou tendo problema aqui na ponta. Eu vou pegar, vou editar minha casca aqui, ó. Eu não vou tirar essa superfície. Eu vou deixar ele fechado ali. Ele é vazado, ó. Só que ele é fechado lá dentro, ó. Né, ó. Tá? Voltar aqui na minha análise. Isometria. Executar o estudo. Novamente, ó. Estamos indo para a nossa quinta análise. Isso dentro de uma aula, hein? Imagina se fosse na vida real. Estaria cortando a quinta barra. Olha aí. Não rompeu, hein? Nosso máximo, 1,85 elevado à oitava. Qual que é o mínimo? O máximo, 3,52. Ó. Já não rompeu, só fechar aqui. Ó. Legal. Deslocamento. 1,26 milímetros. A gente deixou ela mais fina. 5 milímetros de espessura. Qual que é o peso dela aqui? Avaliar. Unidade de massa. Ela tem 5,6 kg, 5,700, vou falar aqui, ó. Ela tinha 19, né? Opa, quase 1/4 do peso, diminuindo em 4 vezes o material. Deslocou 1,2 milímetros. Deformação, tem aqui as regiões de deformação e não rompe. Opa, será que essa minha peça aqui ela é mais barata do que aquela primeira? Em função de material? Acredito que sim, né? Ou ela não rompeu? Será que eu poderia fazer mais coisas aqui nela? Alguém tem alguma sugestão aí ou não? Deformação. Pessoal, tá vendo aqui ó, as tensões? Tá vendo essa região em azul? Essa região em azul é uma região onde a tensão não foi tão elevada, né? Ó. Aqui, ó. Vamos tirar material daqui? Vou vir aqui no meu modelo e clicar nessa região aqui, ó, esboço, né? Ó. Qual a geometria? Não sei. Vou fazer um teste aqui. Vamos ver se vai ficar legal. Estou fazendo uma geometria meio aleatória aqui, tá? Vocês vão entender já já. Sim, sim. Vou colocar algumas dimensões aqui, ó, daqui para cá, vou falar que ela vai ter, tem 5 lá, né, de espessura, então 15 aqui. Aqui já vai dar 15 também, eu acho, ó.
Vamos deixar um pouquinho maior aqui. Deixa eu aqui com 20. Esse raio aqui já é consequência, 35. Só esse comprimento aqui, ó, 150. Recursos. Estou fazendo aleatório, tá? Passante aqui, ó. Fizemos esse furo na nossa peça, ó. Propriedades de massa aqui, avaliar. Está com menos de 5 quilos, ó, 4,690. Será que ela quebra? Será que ela aguenta? Executar o estudo. Está calculando. Está calculando aqui para a gente. Foi. Opa! Olha aí o que aconteceu. Talvez não seja a geometria certa. Ó. Aqui não aconteceu nada, ó, praticamente. Aconteceu aqui, ó. Rompeu. Deslocamento. 3,9 milímetros. Ou seja, então, talvez não é a melhor opção, hein? Professor, não foi legal. Tranquilo. Vamos voltar aqui no nosso modelo. Vamos descartar essa alteração. Estamos indo para a nossa 7ª simulação. Esboço. Sabemos que a treliça ela tem um resultado melhor, né? Peça treliçada. O que seria uma peça treliçada? Vamos lá. Vamos fazer uma geometria assim, ó. Como é que a gente vai configurar ela aqui rapidinho? Talvez demore um pouco para fazer. Configurando aqui que ela vai dar. Então, fiquem calmos que eu vou fazer rapidinho aqui, ó. Vou deixar esses dois coincidentes. Esse também são coincidentes. Esse coincidente. Vocês vão entender, só um instante. Esse coincidente. Esse coincidente. Vou falar que esse e o ponto médio aqui, ó, estão horizontalmente alinhados. Que esse aqui também. Ponto médio aqui está alinhado. Vou falar que esse aqui são paralelos. Esse também são paralelos para a gente dar geometria. Esses são paralelos. Vamos colocar algumas geometrias aqui. Ó. Vou falar que daqui para cá, 15, né? A gente usa daquela hora. Daqui para cá, 15 também. Era 20, eu vou colocar 15. Daqui para cá também 15. Vou colocar essa espessura aqui, ó, entre elas de 5 também, ó. 5 aqui. 5 vai ser pouco, hein? Vou colocar 15 também. Vou colocar desse para esse também de 15. Opa, aqui, ó, preciso falar que esse e esse aqui também é um triângulo, né? Esse ponto, eles vão ficar alinhados. Ixi, professor, deu errado? Não, é só puxar para o lado aqui. Dimensão inteligente. Daqui para cá, 15, né? Ó. São configurações, tá, pessoal, que a gente vai fazendo. Por que esse aqui tá azul? Só clicar e arrastar a gente descobre. Aqui, ó. Faltou essa coincidência desse ponto com essa linha. Nós fizemos uma treliça aqui. Vamos fazer nela toda já? A gente vê o resultado aí da nossa peça já já. Talvez aqui vai ser o triângulo final aqui, ó. Legal. Horizontal. Vou falar que essa linha e esse aqui são coincidentes. Esses são coincidentes. Esses são coincidentes. Opa. Esses são coincidentes. Esses são paralelos. Não ficou? Pronto. Esse também é paralelo. Não pegou. Vocês vão entender, pessoal, só um instante. Não deixou porque tem aqui um paralelismo. Já tem. Esse ponto e esse centro aqui, ó, estão alinhados horizontalmente. Mas está aqui para o lado. Essa nossa dimensão aqui ficou 15, né? Ó. 15. Vamos olhar que essa aqui também tem 15. Ficou maior aqui do que lá. Não tem problema. Se eu medir aqui, ó, 28,98. Deixa assim mesmo. Recursos, corte, passante. Olha como ficou a nossa estrutura agora. Ó. E aí? Será que quebra? Suporta? Propriedade de massa aqui.
3.700, hein? Análise. Só executar o estudo. E aí, o que vocês acham? Não quebrou, hein? Acho que não quebra, não. Aí, não quebrou. Nenhum ponto de estresse, ó. Tem uma concentraçãozinha aqui, ó, tá vendo? Ó, nos pontos vermelhos ali, ó. Pessoal, era uma peça de 19 quilos. Ela está com 3.700, né? Deformação. 1,86 milímetros. Menos de 2 milímetros. Primeiro foi lá, de formação, aonde ela sofre deformação aqui, ó. Vemos que nós temos uma concentração de tensão nesses cantos, né? A gente sabe que canto vivo ele é prejudicial. O que a gente pode fazer aqui, ó? Vou voltar só aqui no meu esboço. Eu vou deixar de frente aqui pra gente. Olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui um filetezinho de raio 2. Será que vai ser bom? Vamos ver aqui. Ó, é bem pequenininho. Vamos colocar um pouquinho maior. 12 não. 3. Vamos colocar 5. 5 tá bom, acho. Vou colocar em todos aqui. Ele vai dar esses erros, mas eu vou dando ok aqui. Não é erro. É porque ele perde a referência. Sim. Sim. Só um instante. Só falta mais esses. Esse. Ok, aqui. Então, olha lá. Deixamos nossa peça toda cilíndrica. É que ele está mostrando o anterior aqui, ó, mas se a gente sair aqui, ó, todo arredondado nos cantos, né? Ó. Aumentou um pouquinho o nosso peso? Deve ter aumentado. Propriedades de massa aqui, ó. 3.760, menos de 4 quilos ainda. Vamos usar na nossa análise? Apenas executar o estudo. Analisando. Opa! Rompeu aqui, hein? Por que ela rompeu agora? Não tinha rompido antes não, né? Estranho. Exibir aqui, ó, deslocamento, 1,83, mesmo deslocamento. Deformação também está igual. Por que isso? Ponto de máximo. Ah, mas o máximo, onde ele está, pessoal? Ele está aqui, ó. Onde está recebendo a força. Entendeu? Teria que ver se esses verdes aqui, ó, mais amarelado, pegaria aqui. Tudo bem. Feito isso tudo, fizemos o quê? 7 análises? 8 análises? Em quanto tempo? Né? Essa é a grande jogada. Aqui que é o momento que a gente fala para você não ficar louco, né? Pensando em várias ações. Tem vários outros resultados que ele dá aqui para a gente. Deixa eu ver aqui, por exemplo, ó. Consultor de resultados, nova plotagem, fator de segurança. Ok. O que é esse fator de segurança? Tecnicamente, essa nossa peça ela suporta 7,69 vezes o carregamento que foi dado nela. Tá? Onde está em vermelho, né? Então, tem vários fatores aí que requerem um pouco mais de análise. Se eu vier aqui, uma intenção aqui de novo, vamos aqui ó, em relatórios. Alguém ia perguntar alguma coisa? Relatório. Relatório, eu posso selecionar todos esses elementos ou ir colocando em partes. Então, por exemplo, descrição. Eu vou colocar aqui descrição 1, 2, 3, para a gente ver lá como vai ficar. Quem que é o projetista? Vou colocar aqui um doido, né? Ó. Qual que é a empresa? A NASA. Qual que é o site da empresa? Logrador, endereço. Você pode colocar o que você quiser aqui. Contatos, onde ele vai ser salvo, ó, lá na nossa simulação. O nome do documento, ó. Pressuposições.
pense antes. Vou colocar aqui, né? Estou colocando só comentários aleatórios para a gente ver lá no relatório como ele fica. Informações do modelo, barra da aula. Então, você vai preenchendo o seu relatório, definições de conexão, não vou usar acessórios, não vou, propriedades do material, vamos deixar unidades, vamos deixar vigas, não precisa, forças resultantes, queremos. A conclusão aqui, ó. Concluímos que concluiu. Isso aqui o pessoal coloca nos TCCs, né? Pronto. Concluímos que concluiu. Resultados. Tem algum apêndice? Tem uma foto, alguma coisa? Você pode colocando aqui, ó. Anexar o arquivo, ó. Tá? Publicar. Pessoal, aqui ele vai pedir uma ferramenta do Office, tá? Se você tem que, ele associa junto com o Office. Então, ele está gerando aí as imagens, está gerando aí os dados. É que ele puxa aqui para o lado, ele vai gerando as imagens aqui, ó, conforme ele vai trabalhando. Lá naquela nossa pastinha, para vocês terem uma noção. Está salvando um monte de coisa aqui, documentos. Vocês não têm noção da quantidade de imagem que ele está gerando aqui do lado, ó. Tudo isso aqui ele está gerando. E veio o nosso relatório. Então, aqui, ó, a logomarca da empresa, é a NASA, né? Ó, simulação da barra. Ixi, eu escrevi o projetista 2, ó, era doido, né? Ó. Posso corrigir aqui, ó. Projetista doido, a data, ó. Descrição, 1, 2, 3. Vamos lá. Pense antes, né? Ó, comentários, pressuposições, informações do modelo. Ó. Ele é um modelo barra, ó, a massa dele, densidade, né? Ó, a geometria. Barra da aula, ó, comentários que a gente fez lá. Análise malha sólida, ativa, temperatura ambiente. Sistema, ó, as unidades, né? O sistema internacional, milímetro Kelvin. Pronto. Qual o material? Um aço 1020, ó. Corpo sólido. Materiais, densidades. Sem dados de informação do contato. Informações da malha. Nossa malha, ela teve 13 mil pontos calculados em 2000, em 27 mil nós, tá? Olha aqui a malha gerada, sem dados. As unidades, ó, deslocamento em X, em Y, em Z. Tensão. Então ele vai mostrando tudo aí pra gente, ó. Como a gente não deu zoom lá, ele cortou aqui a imagem, tá? Ele gera esse relatório pra gente. Eu vou salvar esse relatório aqui. Já está salvo. Eu vou enviar para vocês analisarem. Concluímos que concluiu. Então, foi feito o relatório. Pessoal, só mostrar uma coisinha antes para vocês, que eu esqueci de simular. Só voltar aqui no software. Aqui na nossa análise, vou fazer só mais um comentário. Tá vendo a força que a gente colocou aqui, ó? Vamos colocar uma outra força junto? Opa, não é o consultor. Você já está colocando os nomes aí na lista, hein? Legal, sem problemas. Força. Eu vou colocar uma outra força direcionada, lateral aqui agora, ó. Nessa aqui como referência. Vamos ver se é nesse dado. Nesse aqui não. Só um instante. A região não peguei. Quero essa região aqui, ó. Nesse sentido não, nesse sentido não. Vamos colocar nesse sentido, só que invertido. Vamos colocar aqui. Nós estamos colocando 1000 quilos, uma tonelada aqui, né? Lembra que não é pouca força não, viu? Nossa barrinha está aguentando. Vamos colocar aqui 200 quilos. Colocamos uma força a mais. Calcular. Rapidinho, só para a gente ver o resultado aí, que a gente pode simular em várias direções. Olha lá. Até a deformação lateral também, hein? Quando a gente analisa aqui, ó, você vai ver que ela anda para o lado aí, ó. Se eu colocar assim, ó, ela anda para baixo. Se eu colocar aqui, ó, ela anda para o lado também, ó. Tá vendo, ó? Então, nós estamos colocando uma força lateral aí, ó. Resultado que ela dá aqui em deslocamento, pessoal, é uma resultante, tá? Agora, que são duas forças, ó. E tem deslocamento os dois, ó. Aqui, ó. Ele é uma resultante, tá?
dessa com essa. Pessoal, essa análise que a gente fez hoje, deu para entender a lógica de simulação? O que é, logicamente, a gente colocou num ambiente hipotético apenas para conhecer a ferramenta. Mas deu para entender a lógica, a sequência? Deu sim, professor. Legal. Tudo aqui, professor. Maravilha, olha aí, para vocês colocarem no TCC de vocês, fazer uma análise lá, agregar valor, hein? Só o relatório dá um apêndice aí de umas 10 folhas. Então, vamos lá. Próxima aula, pessoal, de amanhã e de quarta-feira, nós vamos trazer um caso prático aqui, real, e vamos fazer uma simulação e habilitar o nosso, desenvolver o nosso produto em função das nossas decisões, ok? Sobre a aula de hoje, alguma dúvida, algum questionamento? Não, professor, tranquilo. Show de bola, então. Pessoal, agradeço a atenção de todos. Qualquer dúvidas, críticas, elogios ou sugestões, estamos sempre à disposição. Nossos meios de comunicação, ferramenta Torpedo e nosso grupo do WhatsApp. Ok? Valeu, professor. Valeu, amanhã. obrigado pela atenção. Até amanhã, até quarta. Abraço, pessoal. Valeu, professor. Valeu, professor. Boa noite. Valeu, boa noite, até mais.